São mais de 400 municípios mineiros que se ligam no 98 Talks. E para nós é um prazer poder conversar com todos vocês nesse programa que é um programa de muito mais do que informação. É um programa de opinião. Ninguém aqui quer consolidar o tema, mas a gente quer provocar discussão, porque assim a gente vai chegar em algum lugar. Quer participar com a gente? 3199-316-9898 é o nosso WhatsApp, claro. 3199-316-9898. Todas as nossas redes sociais, @Rede98Oficial. Estou esperando o outro Talkster chegar, porque serão 3 hoje no estúdio. Mais um já está aqui conosco. É o embaixador de Carmo da Cachoeira, no sul de Minas. Ele, Gustavo Figueroa, que já está na sua cadeira especial, produzida para ele, colocada para ele nesse estúdio. Gustavo Figueroa, boa noite. Boa noite, Paulo Leite. Boa noite a todas as pessoas que estão nos acompanhando. Uma alegria estar aqui mais um Talks, né, para a gente conversar dos temas polêmicos do dia e também relembrar os dias, né, que são celebrados hoje, né, Paulo? Tá aí na nossa pauta. Que tem um bocado de dia celebrado hoje, mas antes eu tenho um recadinho para dar. Você já pensou no poder transformador que a contabilidade pode ter aí na sua empresa? A contabilidade é o motor de qualquer negócio, por isso conte com a força da Previsa. São 45 anos de expertise. A Previsa Contabilidade e Gestão, ela faz a sua empresa crescer muito além dos números. Ela constrói negócios e impulsiona pessoas para o sucesso. Já são mais de 700 clientes em todo o Brasil. Faça a sua empresa crescer com a Previsa. É só acessar previsa.com.br, previsa.com.br. Hoje, 11 de novembro, é Dia Nacional da Liberdade. Dia 15 de novembro, a Proclamação da República. Sexta-feira, feriado. Mas 11 de novembro é o Dia Nacional da Liberdade. Tem também o Dia do Diretor de Escola, que é hoje. O Dia do Psicopedagogo, também hoje. E o Dia Nacional do Inventor. Eu conheço cada inventor, cada gente que inventa cada barbaridade, que eu vou te contar uma história. O povo criativo. Você também, né, Figueiredo? Ô, Paulo, inventor de inúmeras coisas e teorias a gente tem bastante no Brasil, principalmente de notícias mentirosas. Mas desses aqui, além da liberdade, obviamente, que é um direito sagrado para a nossa, não só para o nosso país, mas para a humanidade, né, Paulo? Eu acho importante aqui o Dia do Diretor da Escola. A gente sabe que no Brasil, realmente, para o direito à educação, para o acesso à educação, é o diretor de escola, é aquele que resolve todos os problemas, ali que está ali na ponta para solucionar as questões e colocar a educação para as nossas crianças. Então, deixar um abraço aqui. Conheço inúmeras pessoas. Fui aluno da escola estadual Pedro Mestre, lá em Carmo da Cachoeira, da diretora, querida professora Gina Chagas. Então, eu acho que esse é um dia de celebrar esses grandes profissionais, né, Paulo? Eu tenho uma relação com os diretores de escola muito tumultuada. A primeira diretora de escola da minha vida, daquilo que a gente fazia, que era o pré-primário e o primário, e até o começo do ginásio, foi a minha mãe. Então você imagina como eu sofri. A minha mãe era diretora da escola que eu estudava. Então era pegada na escola, pegada em casa. Era só enxadada, meu amigo. O negócio era danado na vida da gente. Mas eu tenho muita saudade da dona Terezinha. A dona Terezinha é uma pessoa muito especial. Foi e continua sendo uma pessoa muito especial na minha vida. Lula tem o pior percentual em avaliação positiva em 20 anos de pesquisa. Ou, aliás, em 20 anos. O que diz isso é uma pesquisa da CNT, que é a Confederação Nacional dos Transportes. O número de brasileiros que avaliam a gestão do presidente Lula como ótima ou boa é a menor em 20 anos. O petista tem 35% de aprovação na sua terceira gestão, de acordo com a pesquisa da CNT. Em 2004, no primeiro mandato, ele tinha uma avaliação positiva de 45% dos brasileiros. E em 2008, no seu segundo ano de mandato, ele tinha 75% de avaliação positiva. Não anda bem a imagem de Lula para o povo brasileiro, né, meu caro Figueroa? Exatamente, né, Paulo? Eu acho que esses dados da pesquisa da CNT evidenciam outros elementos. Isso, para mim, confirma exatamente que o governo Lula 3 é diferente do Lula 1 e do Lula 2, né, Paulo? Por quê? Porque principalmente da política econômica, né? A política econômica que vinha, inclusive, sendo liderada e observada e aceita na época do governo Lula,
e do 2, que foi o mesmo ministro, que foi o mesmo presidente do Banco Central, Henrique Meirelles, hoje a gente tem, obviamente, o governo federal do Lula 3 totalmente contrário a essas ideias econômicas que eram discutidas nos governos anteriores. Então, eu acho que esses números evidenciam isso, Paulo. E mais, a gente também tem que tentar entender qual que foi a finalidade da CNT na hora de comendar essa pesquisa, né? Porque ela, obviamente, é uma confederação importante dentro do país, entender qual que é a finalidade que ela apresenta com a busca dessa pesquisa e com esses dados que são levantados, entender qual que é a interpretação que ela coloca diante dessa pesquisa também que ela buscou realizar. A questão econômica talvez seja a mais emblemática de todas para ser discutida. Eu acho que o comportamento errático de Lula nas falas, no apoio a países não democráticos, na forma como conduz de uma maneira muito autoritária, muito centralizadora o governo, isso tem um impacto muito forte nesse resultado da pesquisa. Mas mais do que isso, o que a gente percebe é que o governo Lula 3 não tem a mesma velocidade de decisão que tinha os governos 1 e 2. Então é um governo que fica lento, debatendo sobre o mesmo tema. Veja, por exemplo, agora a discussão do corte de gastos. Ele reúne os ministros, chama os ministros para uma reunião em que se diz estar pautado o tema do corte de gastos, mas uma semana depois ele diz que não fará corte de gastos nenhum. Exatamente. Isso faz com que todo mundo fique extremamente inseguro, embora você tenha índices macroeconômicos razoáveis e até bons, como o desemprego, por exemplo. Só que, em compensação, esse índice de desemprego não se traduz no poder de compra do brasileiro. Exatamente esse o ponto, Paulo. Até porque eu acho que a questão da política externa, acho que o brasileiro em si não vê isso como ponto de avaliar o governo como positivo ou negativo. A grande parte da população brasileira, né, Paulo? Nós realmente acreditamos que está um fracasso pelo que o presidente Lula tem apresentado. Porém, eu acho que a grande população brasileira, acho que ela avalia o governo por aquilo que ela sente no bolso. E aí foi isso que você disse. Os números hoje da economia, a população brasileira está sentindo no bolso, principalmente referente às questões de acesso a bens e consumo. E aí, quando a gente volta para o governo Lula, o ponto importante para a discussão desse Lula 3, que é o corte dos gastos, a gente vê que ele não está preocupado com essa situação. Que se fosse no governo, na minha opinião, do Lula 1, Paulo, ele realmente já teria resolvido essa situação, cortado os gastos necessários e o retorno estaria aí. Porém, o Lula 3, na minha visão, ele é muito pior que o Lula 1, do ponto de vista econômico. Do ponto de vista político, ele não tem as articulações políticas que ele tinha na época do primeiro mandato. E do ponto de vista da política externa, a gente não precisa nem comentar que está aí as falas dele alinhadas a países autoritários, né? Tem pessoas estranhando porque o fato de porque eu estou sentado hoje é porque virão ao estúdio os outros dois talkers. Mais dois, Paulo? Não, os outros dois. Você e o ausente Antônio Claré até agora. Cadeira vazia para Antônio Claré. Então, sentado, eu fico muito mais confortável para conversar com vocês que estão no estúdio do que eu estando em pé. Claro, já que é um programa que é Talks, né, Paulo? Então vamos embora, vamos prosear. Vamos prosear. Aliás, devia chamar prosa esse programa, né? Mas é um nome mais português, da língua portuguesa. E bem mineiro, né, Paulo? E bem mineiro, uma prosa, né? Uma contação de causo. A pesquisa da CNT, a mesma pesquisa que apontou a queda de popularidade do presidente Lula, fez também uma pergunta a respeito da preferência do eleitorado de esquerda. Quem o eleitorado de esquerda vê como a principal voz da esquerda para as próximas eleições? E aí você tem Lula com 60,2% dos eleitores, Haddad com 9%, Boulos com 8%, João Campos com 7,9%, Geraldo Alckmin com 5,2% e, bate na madeira, Zé Dirceu com 1%. Aí você vê, eu fico olhando aqui, eu acho que eu estou ficando velho. Porque a hora que você classifica Geraldo Alckmin como um político de esquerda, eu tenho vontade de puxar a cordinha do ônibus e descer.
Mas tudo bem, tá aqui a opinião do eleitorado, não posso questionar. E o Paulo, e assim, eu realmente não consigo chegar a conclusões com essa pesquisa. Porque se ela aponta que 35% não, aprovam o governo, ou seja, a maior parte não aprova o governo e querem manter a esquerda do lado no governo, eu não consigo entender, extrair dela elementos para que a gente possa avaliar essa situação. Por isso que eu comentei que eu acho que seria importante a próxima MT colocar, né, a sua opinião, já que ela encomendou a pesquisa, ela colocar a sua opinião, a sua interpretação por essa pesquisa, por esses dados que foram apresentados. Porque quando a gente aponta esses nomes que estão aqui, Paulo Leite, é de assustar, inclusive, né? Porque somente um, né, que é o João Campos, que é como se fosse uma nova liderança que vem no campo aí da centro-esquerda, que pode, inclusive, se tornar o governador de Pernambuco no próximo mandato, nas próximas eleições daqui a 2 anos. Agora, os demais nomes, Paulo, é realmente de assustar, né? Quando se avalia que eles podem se tornar lideranças da esquerda brasileira. E isso resulta naquilo que a gente discute aqui no Talk sempre, que no Brasil a gente não vive realmente países, a gente não vê aqui no Brasil lideranças que defendem realmente a democracia, seja ela uma democracia com viés mais de esquerda, seja ela uma democracia com viés mais de direita, e sim populistas, pessoas que defendem os seus próprios interesses e utilizam dos cargos que ocupam em benefícios próprios. Então, quando a gente vê esses nomes, realmente a gente assusta, né, Paulo? O que a gente tem que observar é que esse vácuo de nomes na esquerda, ele é muito por conta do personalismo e da autoridade de Lula. Lula nunca permitiu, e não vai permitir, enquanto tiver ele o vigor do comando desse eleitorado, ele nunca permitiu o surgimento de outro nome, não quer que surja, inclusive. Agora, é muito interessante observar que a esquerda deu uma desidratada no Brasil na última eleição. Exatamente. O perfil das casas do Legislativo Municipal, das câmaras municipais, o perfil no Brasil é um perfil de centro-direita e direita. A esquerda perde a expressão na eleição. Não elege um prefeito de capital. Exatamente. Mas, ô Paulo, você sabe que eu tenho uma visão um pouco diferente? Eu queria até saber a sua opinião sobre isso. Você falou que foram eleitos, né, mais de centro-direita. Mas será que essa centro-direita é mais o centrão fisiológico ou é o centro-direito do ponto de vista da direita ideológica, da direita democrática? Entendeu, Paulo? É isso que eu acho que às vezes eu tenho visto muitas pessoas comentando. A direita venceu as eleições. Será que a direita, do ponto de vista ideológico, do ponto de vista da direita democrática, venceu ou foi aquele centrão fisiológico que está lá em Brasília tomando conta do Brasil? Essas últimas eleições municipais vão ter que ser deglutidas em pequenas porções. Mas vamos lá, vamos analisar rapidamente aqui o que aconteceu nas eleições municipais. A extrema-direita, aquilo que se chama de extrema-direita, teve um avanço. Um avanço se você comparar com as últimas eleições municipais. A extrema-esquerda teve um decréscimo. Quando você fala em direita, a direita ideológica, a direita que se permite conversar com outros segmentos, teve um crescimento. Essa direita teve um crescimento. O PSD, em parte, representa essa direita, ou esse centro-direita. Então, Paulo, só desculpa te interromper, mas você acha que o PSD, ele representa, igual você está comentando, parte dessa direita, ou o PSD é o centrão fisiológico que está em Brasília? Não, parte do PSD faz parte de uma centro-direita que conversa. Mas o PSD também tem uma parte sua que é fisiológica. Centrão é um partido que cresceu muito. Entendi. Então está no centro fisiológico. E muitos outros partidos, como o PP, outros partidos que estão por aí, fazem e ocupam o campo do centro fisiológico. Agora, é inegável que a centro-direita, sob o ponto de vista ideológico, eu não gosto muito de ficar dividindo dessa forma, mas do ponto de vista ideológico, a centro-direita, ela teve sim um crescimento nas últimas eleições municipais. Entendi. A esquerda e a centro-esquerda tiveram um decréscimo de posições em câmaras municipais e nas prefeituras.
E as extremas, tanto a direita quanto a esquerda, perderam um pouco a força. Veja bem, candidatos que foram apoiados por uma ponta da direita, uma ponta mais radical do bolsonarismo, não ganharam. Aqueles que foram, muito poucos deles ganharam. Temos aí, acho que o Mato Grosso do Sul, Cuiabá, e uma capital do Nordeste, que eu não me lembro qual, acho que é Aracaju, que a prefeita eleita é ligada à direita um pouco mais radical. E a esquerda mais radical também perdeu e desidratou. Exatamente. Mas, Paulo, agora, a minha esquerda, quem está agora à minha esquerda? Quem está à sua esquerda é ele. Chegou Lépido, Fagueiro e Pimpão. Veio enfrentando o trânsito de Belo Horizonte com galhardia. Porém, com certa dose de irritação. Porque o trânsito de Belo Horizonte não é para amadores. Antônio Claré Júnior, boa noite. Prazer tê-lo aqui nesta nossa rodada de papos. Boa noite, amigo Paulo Leite, Figueroa. Peço escusas àqueles que nos acompanham aqui pelo atraso, mas infelizmente o trânsito está pesado demais. Eu já queria começar dizendo que eu acho muito chato esse posicionamento seu e do Figueroa. Toda vez esse mimimi, não gosto de direita e esquerda. Existe direita e existe esquerda. Parem com isso. Ninguém tá falando disso, né? Calma. É lógico que é possível aprofundar, gente. É lógico que é possível aprofundar. Existem essas figuras social-liberais, inventaram até isso, que eu acho que é o Figueroa. Existem várias questões. Mas é lógico que existe um lado que quer direitos individuais, que quer menos Estado, que quer mais eficiência, e outro que acha que o Estado é a solução de tudo. Grosso modo, existe direita e esquerda, sim. Não, mas não, assim, desculpa, Paulo, mas não é bem isso, claro. O que a gente está querendo dizer é o seguinte, que no Brasil hoje, a direita e a esquerda, ela está muito mais aliada a ideias populistas do que do ponto de vista desses direitos, como você comentou. E aí a discussão que a gente estava das eleições municipais foi que, na minha opinião, o grande vencedor, e aí é opinião mesmo, viu, Paulo? Não é levantamento de dados, de números, que às vezes a gente pode até fazer isso posteriormente. É levantar que o grande vencedor não foi centro-direita ou direita, foi o centrão fisiológico, né? É aquele centrão que está lá em Brasília comandando o país. Então é só essa que estava tendo a nossa discussão, né, Paulo? Pera, mas agora eu vou... Primeiro eu quero te contestar pelo seguinte, o que nós dissemos aqui não foi que não existe direita ou esquerda. Foi que o desenho de alguns segmentos da sociedade, que ora são pintados de direita ou de esquerda, não correspondem à verdade. Até porque muitos desses pulam do lado para o outro com a facilidade muito grande. Isso é verdade. Dependendo do dinheirinho que aparece, eles pulam do lado para o outro. Isso é verdade. Muitas vezes alguns escolhem ser direita em alguns temas e esquerda em outros. Exatamente, como lhes convém pelo populismo. Agora, completando o que disse o nosso amigo Figueroa, vamos lá. Vamos pegar o Brasil depois das eleições diretas. Desde a redemocratização. Depois das eleições diretas. Ele não gosta da palavra redemocratização. Ele não gosta? Não. Mas eu quero saber uma coisa então, sem atrapalhar. Brasil... Você, Paulo Leite, 15 de novembro, sexta-feira, irá comemorar o aniversário do golpe ou você acha que realmente é uma data bonita? Não, a proclamação da República foi um golpe. Um golpe estabelecido e claro. Exatamente por isso nós não comemoraremos e trabalharemos aqui no Convido a todos para que leiam o Laurentino Gomes, que vai explicar muito claramente o que aconteceu naquele 15 de novembro, 1889. Excelente leitura. 1822. 1808, 22 e 89. Isso aí. E eu convido a lerem o 15 de novembro de 89 na leitura bem feita de Laurentino Gomes. E para emendar, Escravidão 1, 2 e 3, que também não sei dele. Se já leu, mas é sensacional, sensacional. Laurentino é obrigatório, já li em todos. Agora, para finalizar minha conversa com o querido Figueiredo, é o seguinte. Peguemos então desde o final do golpe militar, depois das diretas, das eleições diretas. E ali também foi um golpe. O golpe militar, o golpe da República. A gente tem que falar golpe como golpe. Tem cara de golpe, Foram jeito de golpe e é golpe. sucessivos na história brasileira. Jeito de golpe é golpe. Pronto, tem cara, jeito e estrutura de golpe. Até acabou. Quando não é golpe, eles falam que é golpe. Mas vamos lá. Naquela eleição pós-diretas, com o Tancredo Neves eleito de maneira indireta no colégio eleitoral em Brasília, não assumindo por conta de uma doença, assume José Sarney. José Sarney era o senhor, e é até hoje o senhor centrão fisiológico. Sempre foi e sempre será. Inclusive a escolha Ulisses dele... Guimarães era? Desculpa, não, Claré. não. Inclusive a escolha por Sarney
à época, né? Agora vai me falhar a memória o nome do ex-ministro do STF que foi chamado a dar um parecer jurídico à época. Paulo Ramos, não? Não. Quem assumiria? O vice-presidente, que sequer tinha tomado posse, José Sarney, ou Ulisses Guimarães, que era o presidente do Legislativo? E aí, eles, na verdade, conta a história que esse jurista diz que não, tem que ser o Ulisses, porque o vice sequer tomou posse. Mas eles ajustaram que seria melhor que o Sarney tomasse posse, porque ele era mais benquisto pelas forças. Eles temiam que não fosse bem aceita uma indicação de Ulisses Guimarães, que era mais livre dessas pechas de Não dá nem para comparar. O Ulisses Guimarães era um grande homem da história do Brasil. Mas vamos lá então, rapidinho. Então o Zé Sarney eleito era o senhor Centrão, personificado. Depois de José Sarney, quem vem? Foi o Collor. Fernando Collor de Mello, que para sobreviver fez o acordo com quem? Com o Centrão. Com o Centrão. E mesmo assim ainda levou uma invertida porque abandonou o acordo com o Centrão. Então o Centrão mandava no país com Sarney, mandava no país com Collor. Depois do Collor vem quem? Itamar. Que depois, para sobreviver dentro da sua estrutura de governo, fez acordo com quem? Pois é. Com o Centrão, que continuou mandando. Depois do Centrão, quem vem? Depois de Itamar, quem vem? Fernando Henrique Cardoso, que para garantir a reeleição fez acordo com quem? Com o Centrão. O Centrão continua mandando. Depois de Fernando Henrique Cardoso vem Lula, que no mensalão faz o acordo com quem? Com o Centrão, para continuar governando. Meu Deus. Depois vem Dilma, que faz o acordo com o Centrão, garante o seu primeiro mandato, mas desacorda com o Centrão e perde o mandato na cassação. Vem Michel Temer, que era hábil na Câmara dos Deputados e sabia lidar com todo mundo. Vem Jair Bolsonaro, que começa um governo sem que o Centrão, inclusive o general Heleno cantava, se gritar pega Centrão, não fica um nem o meu irmão. Depois disso, ele, na metade do seu governo, é obrigado a fazer o acordo... Metade não, novembro de 19. No primeiro ano do seu governo, é obrigado a fazer o acordo com quem? Com o Centrão. E estamos agora vendo o quê? O presidente Lula fazendo um acordo com o Centrão. Então o Centrão sempre governou esse país, gente. Verdade. Vamos parar de ficar fazendo aí plano de jogo de cena. Mas então, se o Centrão sempre governou esse país, aqueles que se saíram melhor foram aqueles que souberam não só negociar com esse Centrão, mas souberam convencer esse Centrão de propostas boas para o país. Eu vou dizer qual é o convencimento que tem, tá? O convencimento do Centrão é soldo, é emenda, é moeda, é dinheiro. Parou de dar moeda e dinheiro, parou de fazer os benefícios que o Centrão fisiológico quer, perde apoio, perdeu apoio, sofre problemas. Todos os que romperam com o Centrão, Collor rompeu com o Centrão, teve problemas, Dilma rompeu com o Centrão, foi caçada, Jair Bolsonaro rompeu com o Centrão, teve que aderir ao Centrão e no final ficou meio que sem saber onde estava. Teve problemas de apoio. A eleição, acredito eu, por isso. Teve problemas de apoio. Então, gente, vamos tira a veste do santo aí. Hoje à noite eu vou rezar para o Lula romper com o Centrão. Tira a veste do santo, meu amigo. E por falar em Centrão, a PEC que pretende acabar com a escala de trabalho 6x1... não me fala isso não que eu vou embora. Eu vou embora. Não, aí eu vou começar a ficar nervoso, Paulo. Fica sentadinho. Não, sabe por quê? Porque na hora de falar de negacionismo, por causa de vacina, todo mundo enche a boca. Agora negacionismo econômico, isso aí é negacionismo econômico. Então, ninguém fala nada. Então deixa eu acabar de falar em poucos lugares, como aqui na 98, fala-se negacionismo econômico. Então, peraí que eu vou acabar de falar e você vai ter todo o direito de expor a sua visão sobre o negacionismo econômico, que em parte eu concordo com você. Na PEC, o trabalhador tem apenas hoje, no 6x1, o trabalhador tem apenas um dia de folga. Trabalha 6 dias, em alguns segmentos da economia, trabalha 6 dias e folga 1. As redes sociais se mobilizaram. Um vereador do Rio de Janeiro, o vereador... Eu até tinha o nome dele só aqui, enquanto o Paulo busca ali, só lembrando que o 6x1 não significa que são 6 dias de 8 horas. Não. Não. Existe uma limitação de 44 horas semanais. São 44 horas semanais. Uma pessoa do comércio, por exemplo, que dilui esses 44 horas ao longo da semana, ou se não trabalha menos tempo, trabalha só 4 horas no sábado. Bom, né? E isso começou com o Rick Azevedo, candidato a vereador no Rio de Janeiro, que lançou uma campanha. E esse movimento, a Vida Além do Trabalho, chama VAT, ele foi ganhando força. E aí chega ao Congresso Nacional, mas o que me assusta no Congresso Nacional precisam de 171 assinaturas para que o projeto ande.
para que a proposta tramite na Câmara. Mas já tem 140 assinaturas de deputados federais. O que significa que, além da esquerda, ou das esquerdas, existem amigos do Centrão que estão aderindo a essa assinatura. Então, tá aí, nós estamos posto uma discussão que faz com que alguns setores produtivos fiquem muito preocupados. Porque pode representar, num primeiro momento, uma perda de produtividade e um encarecimento do custo dos serviços e dos produtos e até a perda de emprego num outro momento subsequente. Mas, Paulo, você acredita, Claré, vocês acreditam que essa PEC pode passar, assim, por uma articulação política? Eu estou falando brevemente, sabe por quê? Porque eu acho ela tão absurda, tão ridícula, que não é possível que isso vai realmente caminhar no nosso Congresso Nacional, sabe? Então alivia essa questão e explica para o espectador, para o ouvinte, por que, na sua opinião, essa proposta é tão absurda e ridícula. Porque muita gente não está entendendo o grande problema que está no bojo dessa PEC do 6 por 1. Paulo, essa parte, inclusive, mais técnica da PEC, o Claré acompanhou muito e fez posts, inclusive, eu recomendo, viu, as pessoas que não seguem Antônio Claré de Oliveira Júnior, procure ele, Aclareto. Ele é minha referência nas redes sociais, a gente discute muito, mas ele especificou isso de forma muito detalhada. Na minha opinião, Paulo, é até mais do ponto de vista mais prático, tanto que ela passa a ser tão ruim, porque quando você pega as referências aonde isso existe, né, e tá aí, países do Emirados Árabes, Islândia e a Bélgica, e nenhum país de desenvolvimento econômico forte tem algo tão maluco como isso, né? E quando a gente olha, inclusive, para o Brasil, a gente vê que o nosso país ele perde muito em produtividade já, na minha opinião, por conta de, por exemplo, de inúmeros feriados. Só agora, em novembro, nós vamos ter 2 feriados, né? E aí o país perde efetivamente muito em produtividade. 3 feriados, por que 3? 2 feriados. Não, tiveram um sábado, né? O finados foi sábado também, sábado, tá certo. São 3. São 3 feriados. O Hélio Bom, ele tá... 15 e 20, é isso aí. O Golden Boy está acompanhando bem o programa, Primeiro, né, Paulo? 15 e 20 de novembro, feriados. Exatamente. Isso. Então, sim, eu acho que o país já perde muito em produtividade por conta desse excesso de feriados. Agora, sobre essa questão técnica da PEC, o Claré sabe muito bem aí, né, Claré, quais são esses pontos importantes que estão sendo discutidos que pode causar graves prejuízos aí para a economia do país. Bom, primeiro que a autoria da PEC é PSOL, só por aí a gente vê que é uma grande bobagem. Tá aí um partido que propõe coisas de negacionismo econômico, como... Ô Paulo, você sabe quem criou negacionismo econômico, essa palavra, essa referência? Eu vou dar Aclareto, pesquisem aí, referência... Antônio Clareto. Vamos criar o registro dessa Não, palavra, eu sou contra a propriedade intelectual, quero que as pessoas usem esse termo, negacionismo econômico. Esqueçam que fui eu, mas usem esse termo, pelo amor de Deus, que precisa ser exposto o que está sendo feito no Brasil. Mas essa PEC, gente, ela é pior do que parece. E eu descobri da pior forma. Eu achava, Figueiredo, que ela simplesmente proibia a escala 6 por 1. Ou seja, ninguém pode trabalhar 6 dias, não. É só 5. Eu achava que era isso. E por isso eu já tinha sérias críticas a ela, né? Porque ia afetar, de fato, especialmente indústria, comércio, né? Menos serviço. Mas aí eu fui ler a PEC e descobri que ela não só faz isso, como ela coloca um teto de 4 dias na semana para trabalho. Vai acabar 5 dias na semana. As pessoas só poderiam trabalhar 4 dias. Fica parecendo legal. Pô, que é a escala 4 por 3. 4 por 3. Ah, que legal. Pô, bacana, qualidade de vida. Sabe quem mais vai pagar por isso, Paulo? Não é o empresário, não. O empresário, ele vai ter que contratar mais gente. Vai aumentar seu custo, vai diminuir sua margem. Ele vai ter que subir preço de produto. Então a gente vai contribuir com a inflação. Inflação atinge quem? Os mais pobres. Então os mais pobres serão atingidos diretamente por essa emenda, que eu chamo a emenda a PEC do desemprego. Porque primeiro que ela vai trazer desemprego. Né? Por que desemprego? Muitos negócios vão fechar. Ele vai falar, uai, gente, se eu tinha aqui 4 funcionários, agora eu vou precisar de 6 ou 7, não tenho margem. Vai fechar. Então vai trazer desemprego. Para além do desemprego, você vai ter inflação, aumento de inflação, aumento de preço, atingindo o pobre. E aí, por exemplo, você tem aí um serviço, eu vou fazer uma menção aqui, o Felipe Neto, essa figura, né, tão polêmica, estava aí defendendo 4x3 nas redes sociais dele. Mas recuperaram um tweet dele do dia 25 de dezembro de 2023, onde ele estava reclamando, fiz uma compra de uma ceia, R$ 1.200 e não me entregaram. Né? Quer dizer, independente de qualquer coisa, ele precisava de um serviço
num dia de Natal. Você acha mesmo que vai ter serviço no dia de Natal, reduzindo tanto assim a jornada das pessoas? 4 dias na semana só para trabalhar, Paulo? E vou mais além. Sou a favor das pessoas trabalharem só 4 dias. Só que não de forma obrigatória, que isso seja possível através das convenções. Já é possível. Negociação de As pessoas podem fazer isso. Eu conheço 2 empregadores, não vou dar nome aqui, eles se manifestaram no meu WhatsApp. 2 grandes empregadores que têm já 4 dias na semana, porque eles falaram que para nós é interessante. Eu gosto de trabalhar essa questão da qualidade de vida e não me afeta tanto no meu produto. Mas tem produto que vai afetar. Então tem que parar com esse negócio. Só para finalizar, eu preciso aqui dizer que respondendo Figueroa, eu acho que essa PEC não vai andar. Por quê? Porque o ministro do Trabalho, Luiz Marinho, se manifestou nas redes sociais hoje pela manhã, dizendo que não concorda com a obrigatoriedade, com o teto de 4x3, que ele acha que isso aí deve ser tratado em nível de convenção coletiva. Ou seja, me parece que o ministro do Trabalho, que até é do PT, não está entrando nessa loucura. A situação do empregador e do empregado no Brasil ela é esdrúxula há muito tempo. Essa é uma questão. Porque, veja bem, nos países mais desenvolvidos, e aí eu já sei que você está dizendo que o empregador brasileiro é voraz e não conseguirá deixar o empregado. Para com essa bobagem. Começa a refletir um pouco e veja o desenvolvimento que tem também o setor que emprega nesse país. O setor que empreende nesse país experimenta a cada dia um desenvolvimento maior ainda. Agora, tem essa bobagem? Então pense desse jeito, mas só reflita. Os países onde você tem desenvolvimento econômico e maior taxa de emprego é onde patrões e empregados decidem de maneira consensual os seus contratos de trabalho. Se tem dúvida, pesquisa, lê, veja. Os países onde patrões e empregados têm mais liberdade para consensuar a respeito dos seus contratos de trabalho são os mais desenvolvidos economicamente. Claré, sabe qual que é o problema? Eu tenho que fazer o intervalo, o problema a gente sabe daqui a pouquinho. Vamos para o intervalo, a gente volta já já. Já já você fala, Figueroa. Vamos aí, a gente volta já. São 19h38, estamos de volta com o segundo bloco do 98 Talks, pela Rede 98, pela Rede Mais e pela Vox FM, lá em Timóteo. Quem está no comando técnico deste programa fazendo os cortes de vídeo é ele, Teofir Júnior. A supervisão é de Rafael Ribeiro, ao lado dele o Visconde de Pedro Leopoldo, Eric Funes, o jornalista que é o produtor deste programa. Ao meu lado, o Talibã fugiu do Afeganistão e está conosco. É Gilvan Gandra, quem opera a mesa de áudio. Lucas Rage coordena o jornalismo da Rede 98, o jornalismo da 98 e a equipe técnica daqui e da Rede Mais, afiliada Record no interior, nos ajudando a fazer esse 98 Talks. Vamos lá, porque tem gente participando com a gente, eu tenho que dar mais um recado ali, mas vamos lá. O negócio é o seguinte, boa noite Paulo, boa noite Figueroa, boa noite Claré, tudo bem com vocês? Sobre a pesquisa que vocês falaram da CNT, esse nosso presidente está perdendo cada dia sua confiança, a confiança do povo, né? Quirino da Borda da Mata, quem está falando com a gente. Ô Paulo, você sabe o que tem em Borda da Mata? Borda da Mata é a capital nacional do pijama. Ah, é? Dona Valéria, minha querida mãe, já viajou muito ali para Monte Sião, passando em Borda da Mata, comprando pijama para a família toda lá. E grande produção nacional de pijamas. É uma cidade muito importante do ponto de vista de confecção de pijamas. Um abraço a todos de Borda da Mata e do lindo sul de Minas. Vitor Silva diz, é tanto absurdo que vai se acumulando nesse governo, que se fosse um livro de ficção, diriam que a história é exagerada. Está falando o Vitor. A Lucimar de Varginha, outro dia eu falei que eu não tinha certeza se era o ou a, e é a Lucimar. Ela mandou outro dia um recado dizendo que é a Lucimar. A Lucimar de Varginha diz boa noite a todos, parabéns pelo desenrolar de mais uma pauta com vocês aí. Jonair pergunta para vocês e querem que vocês respondam. Boa noite, vocês veem semelhança entre Lula e Bolsonaro quando se diz que Lula não quer deixar ninguém se projetar como liderança? Bolsonaro também não faz o mesmo? Pergunta Jonair. Não, em hipótese alguma. Aliás, eu acho que essa é a grande diferença, uma das grandes diferenças entre os dois. O Bolsonaro formou vários líderes, né? A gente pode falar dos vários senadores que vieram dos seus ministérios, para não falar do Tarcísio. Quer dizer, ele formou lideranças que são prontas aí para a direita, né? Tem o próprio Nicolas, tem vários. E a esquerda tem quem? Depois que o Lula passar, acabou. Eu acho que essa é uma grande diferença entre eles. Eu discordo um pouquinho do Claré, que eu acho que ele não formou, ele deu oportunidades.
Igual ele deu a grande oportunidade, a transformação de um grande político que é Tarcísio de Freitas. Populistas não formam líderes, gente. Não, o Figueiredo tem razão, ele deu grandes oportunidades e o Lula não dá oportunidade para ninguém, não dá para comparar, não dá. E tá aí o resultado nas eleições municipais deste ano. Renato diz assim, nos 2 primeiros mandatos de Lula, não havia uma internet tão atuante que expusesse a realidade, por isso ele teve uma popularidade maior. Assim, Paulo, não sei se é bem isso. Acho que o governo foi muito diferente, né, Clara? A gestão do primeiro mandato, igual eu falei, Henrique Meirelles no Banco Central, então... Foi mais responsável, né? Foi bem mais responsável. Eu costumo falar que Lula 3 está muito mais para uma Dilma 3 do que para o Lula 3. Apesar que Lula 1 e 2 não foram bons, tá? Mas assim, a irresponsabilidade fiscal está muito maior agora. Pablo do Céu Azul diz, quem dera se a grande mídia brasileira tivesse a seriedade que vocês têm para discutir os temas do país. Aqui é um pouco de seriedade, de coragem, de vontade de discutir. Mas Paulo, nós somos a grande mídia mineira belo-horizontina, né? Eu tenho uma preguiça de grande mídia, pequena mídia, ele mídia fica mídia. Bravo. Ele não gosta que eu falo narrativa e grande imprensa. Títulos, ele odeia títulos de bons, melhores, aqui, o melhor. Grande imprensa, o professor Augusto de Franco. O professor Augusto de Franco tem artigos fantásticos falando sobre a imprensa brasileira que está abaixando a cabeça, se acarneirando. E não é nada com os carneiros daqui. Mas se baixando a cabeça, permitindo um comando de voz único nas suas opiniões. Isso é uma realidade. Aqui nós temos uma liberdade que nos é dada e a gente pelo menos faz uso dela. Se bom ou não, quem tem que julgar são vocês. Isso eu sempre falo, né, Paulo? Eu estou aqui no Talks desde maio de 21. Então já vai aí quase 4 anos. Mais de 4 anos. Mais de 4 anos. Não, quase 4. Quase 4 anos. Quase 4 anos. Eu nunca fui chamado a atenção para falar assim, ó, posicione-se desta forma ou daquela forma. Nunca. Isso nunca aconteceu. Eu sou uma prova viva que aqui não tem esse tipo de... E mais, né, Clara? Nem para falar sobre pautas algumas, para te censurar realmente, falar assim, você falou errado, você não deveria ter falado isso. Eu, às vezes, inclusive, acho que exagero um pouco. Já perguntei Paulo, já perguntei várias pessoas aqui, será que eu errei? Será que eu vacilei? Não, Gustavo, aqui você tem total liberdade de opinião. O Luiz do bairro Leblon diz, essa PEC do 6 por 1 é uma isca lançada pela esquerda para fazer a direita ser atingida por não participar. É a esquerda buscando aproximar-se da base, é o raciocínio do Luiz, que está conversando com a gente. Mas é um entendimento burro, porque, de novo, se você puxa para 4 dias, você vai ficar mais caro o produto, concorda? Porque você vai ter que contratar mais pessoas. Sim. Mais caro você contribui com a inflação. A inflação não atinge o rico, a inflação atinge o pobre. Ontem nós discutimos sobre isso, inclusive, falando da inflação e de que o único remédio até agora descoberto para combater a inflação é o aumento da taxa de juros. Ou corte de despesas. Ou corte de despesas. Mas o aumento de juros, da taxa de juros é o remédio, é o antibiótico. É o antibiótico. É aquele que se enfia a goela abaixo. Tá? Quando você tem o aumento da taxa de juros, você pode dizer, mas na minha vida Selic não importa. Importa. O crédito fica mais caro. Crédito mais caro, tudo fica mais difícil. Produção mais cara, desenvolvimento econômico mais baixo. Circula menos riqueza. Menos riqueza. Então, daí para frente, discuta-se. Só tem alguém que ganha, os bancos. A Délia de Poços de Caldas está discordando da gente. Diz assim, boa noite, amigos. A vantagem da PEC é que nós, trabalhadores, teremos um dia de folga, porque o outro, nós fazemos as obrigações domésticas que ficam penduradas. Um dia apenas não é suficiente. Ou cuidamos dos afazeres ou descansamos. É a opinião da Délia, que discorda da nossa opinião. Eu acho o seguinte, Paulo, Délia, aquilo que o Claré comentou, que eu acho que é o mais importante, a gente não pode deixar o Estado determinar essa regra. Você pode muito bem, dentro da liberdade contratual, conversar com o seu empregador e ajustar essas situações. Inclusive, Paulo, era o comentário que eu ia fazer antes de sair para o intervalo, porque no Brasil a gente tem uma diversidade de relações entre empregador e empregado. A gente sabe realmente que existem no Brasil ainda, infelizmente, relações de emprego onde há realmente abusos desses poderes. A gente vê, inclusive, inúmeras situações onde há trabalhos análogos a escravo, mas não é a maioria. A gente vê o avanço que teve, por exemplo, da pejotização, que é algo extremamente importante para o desenvolvimento econômico do nosso país. Você está fazendo muita gente arrepiar. Os sindicalistas, aqueles que vêm a pé da Albânia uma hora dessa, vão querer te bater na rua.
Você está falando em pejotização, que para sindicalista, que não gosta de trabalhar, portanto não precisa preservar emprego, ué. Isso é precarização de relação de trabalho. Paulo, mas assim, eu acho que é importante a gente também colocar os pés no chão e identificar que as relações de emprego no Brasil não são iguais, não são idênticas em cada empresa. Aquilo que eu disse, há realmente também situações no Brasil onde há abuso também do ponto de vista da relação de emprego pelo empregador, mas isso aí tem o Ministério do Trabalho, há inúmeras formas de fiscalização dessa relação. Agora, não pode vir uma lei de cima para baixo impondo uma condição que deveria ter essa liberdade contratual entre as pessoas e o governo fiscalizar aqueles aonde há realmente o abuso dessa relação empregatícia. A limpeza tem que ser prioridade em todas as empresas, lojas, academias, indústrias, hospitais, salões de beleza. Por quê? Porque ela transmite confiança, profissionalismo e cuidado. Por isso, invista em uma higienização que é personalizada e tem alta performance. E eu estou falando da Distribuir Higiene. Um portfólio completo, mais de 1.500 produtos, consultoria técnica, treinamento especializado, pagamento facilitado, entrega em até 72 horas. É só você entrar aí no distribuirhigiene.com.br, distribuirhigiene.com.br ou nas redes sociais, no LinkedIn, no Facebook ou no Instagram. Falando nisso, o governador de Minas Gerais se manifestou contrário a essa PEC, viu? Ele disse que a discussão sobre jornada de trabalho é perda de tempo. Disse que a jornada deve ser pactuada entre trabalhador e patrão sem a necessidade de proposta legislativa, o que nós acabamos de falar. E eu concordo plenamente com o que disse o governador de Minas. Exatamente. O vice também, professor Matheus. Disse a mesma coisa. Também. O professor Matheus disse a mesma coisa, hoje à tarde disse a mesma coisa. Fernando Haddad diz que Lula pediu mais um ministério na participação do corte dos gastos. É o Ministério da Defesa. Ele acha que uma intervenção pode ser balizada por um relatório do TCU que diz que o regime de aposentadoria dos militares é o mais deficitário, ou o segundo mais deficitário, entre os sistemas previdenciários administrados pela União. Cobre apenas 15% do total, ou a contribuição cobre apenas 15% do total. Ele está querendo a discussão do Ministério da Defesa para ampliar o número de ministérios que participem, e ampliando o número de ministérios que participam, ele pode então propor uma redução maior, que não vai sair. Porque ele não tem coragem de dizer que ele não quer cortar gastos. Ô Paulo, eu acho o seguinte, eu acho que a gente não tem que falar em percentual, sabe, Cláudio? Eu acho que a gente tem que falar em números concretos. Se você quer reduzir gastos, e o governo precisa exatamente para não aumentar a taxa de juros, como o Claré falou anteriormente, ele precisa apurar realmente o valor concreto para se economizar. A gente sabe realmente que o sistema da previdência dos militares é realmente, do ponto de vista até da moralidade, né, Claré? Ele tem alguns déficits importantes que precisam ser solucionados pela legislação. Você tem lá a filha de um militar, por exemplo, em tese ela não pode casar, porque senão ela vai perder aquele benefício que é receber, no caso de falecimentos dos pais, aquela bonificação, né, aquele valor que receberia. Então, sim, eu acho que há inúmeras circunstâncias que precisam ser corrigidas, mas do ponto de vista da previdência dos militares, não pelo fato não pelo fato de melhorar o corte para ter os cortes de gastos, melhorar a questão econômica para a finalidade que se propõe, mas pela questão da moralidade. Agora, se quer cortar os gastos, eu acho que tem que analisar números concretos, aonde vai realmente cortar algo que vai ter a eficiência que a gente precisa para não ter a elevação dos juros nos próximos meses. Claro, esse corte de gastos já está dando canseira. Porque eu ontem falei aqui, se o presidente Lula não quer cortar, ele devia assumir a posição de que não quero cortar e falar claramente não vou cortar gastos. Porque a rigor, e vamos sempre ser coerentes com aquilo que a gente ouve e depois o que acontece. Durante a campanha, em nenhum momento ele prometeu corte de gastos. E nós já sabíamos como é que é a forma da economia que é gerida por ele. É gasta, 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 aperta, 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 recebe, recebe, recebe. Aperta os outros, os pagadores de impostos. E ele não, continua na gastança. Mas enquanto o senhor acabou, eu vou falando. Na verdade, Paulo, o que acontece? O Lula, ele botava a culpa no Banco Central, Figueiredo. Roberto Campos Neto. Porque os bolsonaristas do Banco Central estão aumentando a taxa de juros.
Agora que ele tem a grande maioria lá, quem não pode falar mais dos bolsonaristas do Banco Central, porém estão lá pessoas sérias, que sabem da necessidade de aumentar a taxa de juros para segurar a inflação, porque a inflação é um soco na cara do pobre, especialmente. Exatamente. Ele tem que inventar alguma coisa. Aí ele agora está falando assim, como é que eu vou fazer, onde que eu vou cortar? Por que lá no início ele já não cortou para manter os juros baixos? A gente precisa de taxa de juros baixos para ter investimento, para ter avanço, para ter melhor qualidade de vida e dignidade das pessoas, por produtividade, mais empregos. Mas para isso, a gente vai precisar de corte de custos. E ele, infelizmente, não ajuda. Ele vai achando ele sempre quer terceirizar a culpa. O Lula adora terceirizar a culpa. Mas agora, Paulo, só uma outra pergunta. Paulo e Claré. E tem que ser rápido, porque a gente está na reta final e eu queria jogar mais um tema aqui. Polêmica. O Haddad fica ou cai? Olha, dentro do PT, já há um trabalho para que aquele ex-prefeito de Araraquara seja indicado como o novo ministro da Fazenda. Edinho Lima, é um ex-prefeito de Araraquara. Já há um trabalho, a própria Gleisi Hoffmann fala abertamente no nome dele. Haddad está meio na corda bamba, mas ainda até então, tem um suporte dos setores da economia que não o acham o melhor ministro da economia, mas acham pelo menos palatável e com muito, muito receio de que o que vem sucedendo a Haddad, se ele sair, seja um daqueles remédios amargos do PT. Para te responder exatamente. Porque o Haddad, pelo menos, é o taxade, né? Ele só quer aumentar impostos. Tem uns que vai querer fazer coisa pior. Agora. Tem coisa pior. Tem coisa pior. Agora, na taxar história... taxar impostos, nós não podemos reclamar, porque todo governo pensa assim. Agora, eu queria Paulo, até desafiar vocês numa outra questão. Você já viu algum governo reduzir imposto? Olha, o Trump mesmo reduziu, né? Não, estou dizendo no Brasil. Estou falando no Brasil. Você já viu no Brasil algum governo fazer conta e baixar imposto? A questão é a seguinte, o taxado ficou com essa fama por aumentar imposto. A outra opção é corte de custo. Tudo vai cair no corte. Vai cair no corte. Mas aqui, a história recente brasileira já comprovou que essa mudança rápida de ministro da Fazenda resultou em quê? No impeachment, que foi o caso da Dilma. 19h53. Eu queria jogar mais uma lenha na fogueira, mas vocês não me permitiram, ainda bem que não, porque senão eu seria um incendiário a partir de agora. Queria agradecer, Claré, Figueiredo, muito obrigado pela presença de vocês aqui. Por nada, Paulo. O Claré não trabalha no RH, então ele não pode controlar a minha participação aqui. Semana que vem estou pescando, viu, Paulo? Então tá bom, boa pescaria. Para você que está nos acompanhando aqui na Rede Mais, fique agora com o Jornal da Record. Para quem está na Rede 98, vem aí os FDP, os Filhos da Pauta. Boa noite e até amanhã às 7 da noite com mais uma edição do 98 Talks. Até lá. Termina aqui na Rede 98 Talks.